Noite, você ouve o programa Linha do Tempo Especial. São 10 sucessos de um artista ou banda que marcou época nos anos 70, 80 e 90. A apresentação Claudemir Mota, Web Rádio Esporte Serra. Os campeões jogam aqui. Erva mate Jacutinga, a verdadeira erva dos gaúchos. Tradicional, moída grossa e a nativa. Unopar Caxias do Sul, vestibular 2018. Você digital até na hora de estudar. Pós-graduação à distância, flexibilidade para você ir mais longe. Hashtag próxima de você. Matricule-se já. Visite www.unoparead.com.br. Web Rádio Esporte Serra. Os campeões jogam aqui. Jaconeiro, não esqueça de dar uma passadinha na Papo Store e ver as novidades da coleção 1913. Linha de camisetas oficiais, baby looks, infantis, cangurus, jaquetas e muito mais. Esperamos você. A Papo Store fica junto ao estádio Alfredo Jaconi. Ligue 34 19 19 13 e siga-nos nas redes sociais. Web Rádio Esporte Serra. Os campeões jogam aqui. Café, música e futebol, polêmica, treta esportiva e bom humor. É mais leve, é mais atraente, é para você. No ar, Esporte Serra Debate. Uma excelente tarde para você que está ligado aqui na Esporte Serra, 1h06. Estamos começando mais uma edição do nosso Esporte Serra Debate. Hoje é quarta-feira, 7 de novembro de 2018. Em nome dos mais valorizados anunciantes e patrocinadores, o Esporte Serra Debate está chegando para falar tudo e mais um pouco sobre o esporte de Caxias do Sul, da Serra Gaúcha, do Rio Grande, do Brasil e do mundo mundial, como diz o meu amigo Bela. A temperatura aqui em Caxias é de 19 graus, tá meio friozinho aí fora, 82% a umidade relativa do ar. Uma garoa, um negócio meio estranho assim, pode ser que chova, né, até no decorrer do período aí. Aqui, como diria o Rafael Tomé, na Gotham City, né? Eu lembro que sempre que tu viajava, tu voltava e dizia de volta a Gotham City, né? Você está ouvindo Peraí que tá desligado seu microfone, seu cabide. Seu Marcos De Carli ontem veio aí. Opa. Agora vai. Agora foi. O Marcos De Carli resolveu te boicotar, ele tá assistindo. Agora sim, repete, boa tarde. Boa tarde, William, boa tarde, Wally. Boa tarde, pessoal que está nos acompanhando. E a Gotham City foi uma definição que eu fiz junto com o Maico Costa, né? Nosso ex-companheiro de Rádio Caxias. Aliás, o Maico Costa, que é uma educação, assim, impressionante, uma fineza, né? É um nord inglês, né? Um lord inglês. Mas essa do Marcos De Carli, eu não vou mais falar sobre novela com ele também. Ah, sim. Ontem vocês se identificaram bastante na novela da Sete, né? Depois dessa eu não falo mais sobre novela com ele. O Marcos todo, assim, né? Porque tu vê, isso já acontece na novela da Sete, né? Quem é que assiste a novela da Sete? O Cabide assiste, né? Aí eu tava até conversando com o Marcos Vinícius depois, né? Se eu for tentar explicar, é aquela explicação que ninguém acredita, né? Que eu perco o controle da TV pra mãe, a mãe assiste a novela e eu acabo assistindo junto, mas deixa assim, né? Melhor deixar assim. Coisa que o cara pega do flagra, assim, né? Eu posso explicar? Não. Deixa assim. E aí, Alivaninho, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Comprou cabelo novo, né, tia? É, isso aí. Numa fase mais... Tu me convocou pro debate na segunda-feira pra vir na quarta, né? Ou na quinta. Aí eu disse, já deixa eu me preparar. Como
tu veio representando a associação no programa, aí tu veio num visual e representando um torcedor, outro visual. São vários personagens necessários. Tá bom, eu vou mandar um abraço pra galera que tá chegando já na live, aí já vai aumentando a nossa audiência. O Marcos De Carlos já apareceu, o Marcelo Chiesa, a Ana lá em Florianópolis já está ligada conosco. Quero agradecer aos amigos que já mandaram um coraçãozinho ali também. Hoje o pessoal tá... Quem mandar recado aí, né? Espero que venha com paz e amor, né? O Glauco Velho Machado já se conectou também, enfim. Vamos falar, né, gente? É o que nos resta. Resenhar, falar, repetir, né? Infelizmente repetir muito do que já foi falado. Um abraço pro Claudenir também, que diz que o nosso som está bom. Só antes eu quero só fazer um registro rapidamente aqui. Já mandando um grande abraço pro Cassiano Scherner. Já participou da live ali, mandando boa tarde a todos. Valeu, Cassiano Scherner. Eu quero só agradecer ao prêmio que nós recebemos aqui, né? O prêmio Jovem Talento Empreendedor da Prefeitura de Caxias do Sul, com a Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Trabalho, deve ser, né? SDET. Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego. Trabalho e Emprego, olha só. Alguém nos indicou para o prêmio, né? E nós passamos por um período de avaliação que foi muito rigoroso e muito legal, feito pelos professores de administração da UX, da FSG, do IFERS, da Unopar. E nós recebemos aqui a visita dos professores do IFERS, né? Que nos avaliaram aí. E as professoras já diziam, olha, as notas da Sport Serra foram muito boas e tal. A nota de corte era 9.8. Para chegar na fase final, né? E aí depois chegamos e ontem, para nossa surpresa, nós ganhamos, né, o prêmio Jovem Talento, dividimos inclusive com outra empresa. E aí agradeço e assim, de forma bem clara, e não é nenhuma hipocrisia, eu divido esse troféu, até por isso que ele vai ficar aqui com cada um de vocês, queridos amigos que fazem o debate, porque a Sport Serra não tem funcionários, né? A Sport Serra é um conglomerado de amigos. Os debatedores são amigos, o repórter nas jornadas é um amigo, os comentaristas são amigos, os ouvintes são amigos. Então é de todos nós, né? Obrigado, Ali, pelo prêmio, Rafael Tomé. E uma pena que eu não vou serrar ele para não ficar feliz, é um pedacinho de cada um aí. Parabéns a todos nós, né? Obrigado por compartilhar o prêmio conosco. Ele também, acredito que seja de cada um dos ouvintes, dos internautas que te acompanham, né? Mas, em especial, a quem está carregando esse barco aí, a quem teve a iniciativa. Empreender no Brasil sempre é um desafio. É vero. É um desafio, a gente tem que ter muita coragem, passar por muita coisa, ser muito persistente. Muito perseverante, né? Teve um painel até ontem, uma pessoa tá falando isso, né? Todo mundo que empreende já quebrou umas 5 vezes e mesmo quebrado continuou. É por isso que as empresas permanecem, né? Então, parabéns, é merecido. É um reconhecimento da tua competência em conduzir para nós, obrigado. Eu faço minhas palavras do Ali, acho que a gente sabe como é difícil empreender e aqui em Caxias acho que mais ainda, né? E ligado ao esporte ainda é mais complicado, né? Então, o trabalho é um reconhecimento e eu acho que essa divisão aí ela vai muito mais para essa galera que ouve o programa, que acompanha os jogos, né? A gente estava comentando aqui fora do ar, né? Tem pessoal lá em Murici que ouviu o jogo ontem, pessoal na Paraíba, então... Aqui é trabalho, né, Murici? Exatamente, meu filho. Então é bacana e a gente fica feliz pela conquista. É bem bacana, muito legal mesmo, porque até as próprias professoras disseram, né? O que faz a diferença para vocês é esse envolvimento todo, né? Porque é muita gente, né? Muita gente que se envolve, os nossos números de audiência são assustadores, impressionantes. E vou ser bem sincero, é uma surpresa para nós, né? A gente não esperava, não imaginávamos. Ontem tinha cidades ali no painel de ouvintes que eu nunca ouvi falar. Então não é que a gente tenha trabalhado para chegar lá, foi ao acaso mesmo, né? Mas também é fruto de trabalho, então obrigado a todos. Obrigado a Carmen, que diz que nós somos merecedores. Obrigado, Carmen. E o Marcos diz ali, ó, agradeço ao Tomé
por não me deixar sozinho no assunto novela. Mas acaba aí meu conhecimento da novela também. Das 8 tu não... Das 8 não. Não é mais das 8, é das 9. 9 e pouquinho, acabou aí. Meu conhecimento da novela, eu sei que os caras estavam congelados, descongelou, e é isso aí, mais que isso eu não sei. Eu não lembro mais qual foi a comparação que o Marcos fez, mas lá pelas tantas ele disse que o Juventude ia ficar como os caras que estavam congelados e tal. E iam descongelar no futuro. Bom, amigos, o Juventude fez o primeiro tempo do Juventude, acho que foi o pior da temporada, né? Só balão o tempo todo. Aí na primeira, que o Juventude não tentou fazer um balão, o Mikael enforcou o Hugo Sanches, que tem uma dificuldade incrível para dominar a bola, né? Ele corre com a bola, até faz gol, chuta, bate bem na bola, falta escanteio, mas ele não aprendeu a dominar a bola, né? E aí ontem ele não consegue dominar, o cara rouba a bola dele e gol do CRB. Mas não é só culpa do Hugo Sanches, porque a atuação toda do Juventude foi um desastre, né? Se tu for lembrar, o gol contra o Brasil de Pelotas foi mais ou menos assim, o Elias tenta esticar uma bola. A bola invertida, que Isso. cai no pé acho que do Itaqui ou do lateral esquerdo. 2, 3 toques, o Brasil estava lá na frente, que o Bostana fez o gol. Primeiro tempo eu acho que ele foi um resumo do Juventude na Série B. Já representou bem o ambiente, o clima de certeza que começou a bater os jogadores de que não conseguiram tirar força para achar uma solução. Foi tentado bastante coisas. Até prêmio extra. Fiquei sabendo que o pessoal ofereceu. E o gol de ontem como o Ali falou, é o exemplo. O Juventude entrou e o que se falou antes do jogo era que a proposta seria de um time mais ofensivo, de um time que ia tentar agredir o CRB. Mas tudo bem, o CRB estava jogando em casa, era o jogo da permanência, como eles trabalharam o jogo, né, o pessoal do marketing, da comunicação. E então, tudo bem, segura ali 15, 20 minutos de que os caras iam meter uma pressão e tal, mas não foi o que a gente viu. O CRB também não conseguiu jogar e o Juventude menos. Porque... o próprio Roberto Fernandes disse que o time é ruim, né? Falou na coletiva pré-jogo. Diz que vocês não esperem qualidade, muito menos padrão de jogo. Espera resultado. Nós vamos ganhar o jogo de algum jeito aí, né? E aí a única tentativa que o Juventude fez em 11 minutos, que foi de tentar botar no chão, de sair jogando, de ter um pouquinho de qualidade, erra o lance, e aí erra a marcação, e aí vem aquela sequência, né? A marcação tá errada, o Mikael não consegue tirar a bola, o cruzamento, a facilidade do meia de dominar, de fazer o gol. Então, ali se percebeu, né? E a própria reação dos jogadores, né? Não teve cobrança, o Douglas pegou a bola, foi lá pro meio de campo, tentar levar ainda, motivar o time, mas não teve, né? Não teve resposta. E aí depois a consequência, né? O gol, o segundo gol e o resultado é consequência do que já tinha acontecido. O Juventude, quando ele toma um gol, termina o jogo, né? Sim. E no segundo tempo o Juventude estava num momento bom na partida. Criou duas ou três chances boas de gol. A cabeçada do Hugo lá e o gol que o Elias perdeu de novo, para variar. Sim. Teve um outro chute do Gabriel. Gabriel Valentim. Isso. E aí, de novo, num contra-ataque, numa bola esticada, mesma situação, e faz um cruzamento, o jogador passa por dois jogadores de Juventude a bola, eles complementam num carrinho. Ele é gol de treino, né? Os dois gols do CRB é o gol de treino. Aquele treino a pronto que se faz 1 dia, 2 dias antes do jogo, em que a marcação, o time reserva, ele marca o titular, mas a partir da intermediária ofensiva ele não marca, né? Só acompanha. Basicamente é isso, porque a bola ela vai de pé em pé, roda do CRB no cruzamento. Tem muita qualidade, porque tem muito espaço, né? Tem espaço. O primeiro gol o cara consegue dominar, esperar o Douglas definir para fazer o gol, né? Então não foi importunado, né? Ninguém atrapalhou ele. É mais do mesmo, né? A parte física. Eu falei brincando que o Bertotto tinha sentido alguma lesão no avião, e é verdade, porque ele teve uma contratura na região lombar, ou seja, é dor nas costas. Isso é do cara dormir mal. É isso, sabe? É de ficar sentado, da tensão. Travou as costas do cara, impressionante. E entrou eu até brinquei que ele tinha batido o dedinho do pé na hora de ir no banheiro no avião, mas foi quase isso, né? E o Amaral entrou completamente fora. Ele percebe sem ritmo de jogo, perdidaço. Eu até achei estranho na hora que ele substituiu no segundo tempo. Pensei, vai tirar o Amaral, já tá com o amarelo, né? Vai deixar o Rodrigo na primeira e vai botar o Tony. Aí ele tirou o Rodrigo. Mas é que o Rodrigo também tava com problema já muscular. Já não tava 100%. Já foi pro sacrifício pro jogo. E aí aquela sequência também, né? Tudo ajuda.
O Vink pensa uma estratégia de jogo. Ele pensa, bom, minha ideia de jogar é essa, as substituições no segundo tempo são essas, se o time estiver ganhando é assim, se o time estiver perdendo é assim. Aí tu bota o time a aquecer. Quando volta pro vestiário para começar o jogo, professor, Bertotto não vai jogar. Então já quebra o planejamento dele. Aí vai pro jogo. Aí o Rodrigo não tá 100%, também já não aguenta. O Mikael tem que sair no primeiro tempo. Que zagueiro é substituição que tu nunca vai fazer, tu nunca planeja. Valentini se arrastando já desde o primeiro jogo, ele não tinha condição física para atuar. Exato. Né? Aí sobra uma substituição, aí o Newton pede para sair, o Valentini pede para sair, o Hugo Sanches pede para sair. E o técnico não tem o que fazer, né? Vai fazer o quê? O Newton vira centroavante no final, né? Vai pro ataque. Fica lá. É inacreditável, né? E, assim, dá tudo errado. Não é só uma coisa, nem duas, nem... É tudo, né? Aí o Brasil de Pelotas ganhou de 5, aí o Paysandu ganhou. Não tem o que fazer. Só esperar terminar, zerar tudo e começar de novo ano que vem. Né? Agora é só matemática, né? E acho que é um momento do Juventude, e o Ali, que conhece bastante de política, sabe que a gente está nesse momento do governo de transição, né? Quem era o governo novo, esses meses agora é para conversar, para tentar se entender. Acho que o Juventude está na hora de fazer isso, né? A partir de segunda-feira, monta um governo de transição. Vai permanecer o Tonieto? O que tudo indica não, né? Vai ter uma nova chapa, um novo presidente. Então já começa a pensar. Aproveita esse mês de novembro e começa a pensar o que pode ser feito. Se vai ter manutenção de comissão técnica, se vai ter manutenção do modelo de departamento de futebol que o Juventude tem hoje, se vai ter manutenção do grupo de jogadores, porque se esperar terminar a Série B, vai terminar na última semana de novembro. Vai ter um mês e o gauchão já vai começar na primeira quinzena de janeiro. Então tu já vai ter ali 35, 45 dias. Então acelera esse processo. Será que o Juventude tem, Rafael, na cabeça esse planejamento? O Juventude está ainda entendendo que agora que vai cair e vai viver aquele processo de luto e de imobilidade, né? Que é natural depois de um trauma. Porque a gente já está tão acostumado com o rebaixamento do Juventude que pra gente é mais natural ficar projetando Série C. Já caiu a ficha, né? Só que para a direção do Juventude é tão difícil da ficha cair. Eles demoraram, por exemplo, para cair a ficha, que tinha que trocar o Julinho. Eu acho que esse é o maior erro até do ano. Eu não sei se os caras já estão com esse pensamento que a gente tem aqui de olhar 2019. Será que eles já estão pensando nisso? Eu concordo com o Rafael. A partir de hoje, eu acho que já tem que pensar o que é o Juventude de 2019. Inclusive, talvez o grupo de jogadores é uma tendência de renovação completa. Até aí só fica a base. Aí, falando da minha opinião, só fica a base. Só fica a base. Jogadores de todo esse grupo... Tem um jogador que dá pra dar uma olhada aí, que é o Bonfim, o zagueiro. Acho que merece. Acho que o Bonfim, o Rodrigo... Isso, que são Rodrigo. Bons jogadores assim, que não são símbolos da derrocada, sabe? Por exemplo, o Marcos Vinícius quer que fique o Mattioni, mas pra mim o Mattioni é o carimbo do Julinho. Acho que é melhor... O Choco, sabe? Né? Não. Fica só o Bonfim e o Rodrigo e deu, né? Só que isso tem muito a ver com quem vai ser o líder do departamento de futebol, que tipo de líder vai ter o departamento de futebol. Por isso que é difícil também para terei que descobrir quem é os possíveis candidatos a assumir o Juventude, para que isso seja, né? Se tem alguém. Uma coisa é assumir na Série B, outra é essa Série C, que o Juventude não vai ter R$1 de receita. Né? Essa é a parte que talvez eu acho que possa estar atento ao ano que vem, porque a parte boa, uma das coisas boas que essa direção fez até agora foi sempre um planejamento financeiro organizado para o Juventude. Não tem dívida. Isso. Então, Até agora. Então, eles vão ter que, a partir de hoje, pensar como trabalhar ano que vem sem uma cota de TV, sem essa exposição. Não tem dívida até agora, mas ano que vem, com 30 dias, já vai ter uma dívida que é uma folha de salarial para pagar. E aí? E a partir dali... organizar para esse novo momento, esse novo desafio. Eu como torcedor, aí eu volto ao judô. O judô que mais nos ensina é cair 10 vezes e levantar 11. No Juventude é o mesmo pensamento que eu tenho. Caiu 4, vamos levantar 5.
Não sei de que jeito, não sei de que forma, não tenho nem muita dica para dar, se fosse para dar. Vou revelar, confessar uma coisa que eu fiz. Numa dessas derrotas em casa, onde eu particularmente achei que era difícil reverter a coisa, eu fui lá e quitei meu sócio até o final do ano. Olha aí, que exemplo, hein? Tem muito cara que vai quebrar a carteirinha sexta-feira, é o contrário. Para mim, o mais triste da derrota de ontem foi a repercussão nas redes sociais. Eu entendo a dor, entendo tudo isso. Só que o Juventude é feito destes torcedores, não de uma direção de futebol que tu concorda, de um gerente de futebol que tu acha que fez certo ou fez errado. Tu dizer que vai quebrar a carteirinha, a ação desse diretor me tirou a vontade de torcer pro Juventude. Não pode ir a tanto, né? Para mim vai totalmente na contramão tá sempre acima, né? do que a gente tem que fazer no futebol, na torcida ou na vida. Essa é uma coisa que a gente trabalhando, né, Cabide, aqui na imprensa, a gente aprende a lidar com isso. Porque quando tu entra na imprensa esportiva, o primeiro sentimento é a decepção, né? Sim. Quando tu começa a conhecer os bastidores, a forma que os dirigentes tratam o futebol, a forma que os dirigentes tratam a gente, né? A forma que os atletas veem o futebol, quando tu começa a ver que a visão de torcedor é muito diferente. Então, a primeira coisa que tu tem é a decepção. E com o tempo o cara vai desenvolvendo esse sentimento que tu tem, que é de colocar as instituições acima, sabe? Por mais que venha um torcedor do Juventude e me xingue, por mais que um torcedor do Caxias me xingue, por mais que, como já aconteceu de dirigentes do Juventude invadirem cabine para xingar a gente, tu nunca vai nutrir um sentimento ruim quanto aos clubes, porque a instituição tu coloca lá para cima. Eu acho que o torcedor do Juventude tem que ter esse discernimento agora, né? E a própria direção do Ju, ela tem que entender, e quando eu trabalhei no Caxias eu percebia muito isso. Essa reação que a gente viu em rede social do larguei, não vou mais. O Felipe Grande é um exemplo, né? O Felipe botou no Facebook dele. Mas o Felipe não desiste. Mas o Felipe é um exemplo, sabe? Esse é o exemplo que eu quero pegar. Ele é o cara que provavelmente, acho que não deve ir no jogo contra a Ponte, não vai no jogo com o CSA, que são os 2 jogos que faltam. É o cara que não vai pagar, que depois de 18 anos largou, não quer mais saber, cansou. É o cara que lá em 20 de janeiro, na estreia do Gauchão, ele vai estar no jogo. Ele vai estar antes, né? Se tiver um amistoso em Flores da Cunha, ele vai lá assistir o jogo. Então, o Juventude também tem que entender a reação desse torcedor. Porque ele tá magoado, ele tá ferido. É aquela coisa. É o luto. Exato. E o que mais a gente ouve também é aquela história. Pô, a gente levou 10 anos para sair da Série C, tá? Teve que ir para a Série D, teve que ficar sem divisão, teve que ganhar a copinha, passou todo esse inferno para conseguir chegar na Série B de novo, e em 2 anos ruiu, né? E vai ser muito mais difícil, a gente sabe, né? Era muito mais fácil não cair agora do que subir, né? Eu acho que isso até é um paradoxo, porque é muito difícil cair da Série B. Tem que fazer um esforço sobre-humano. O Juventude fez tudo o que podia para conseguir cair. Em compensação, eu já não acho mais tão difícil subir da Série C. Eu já acho que a Série C já foi mais difícil, que o Juventude já, na época que era torneio, que foi quando caiu, aí sim, aquilo era uma loucura de um campeonato. Times fortes, grandes. Isso, Tem uma coisa que é difícil, Ali, é o mata-mata. Sim. Porque tu vai pegar time de massa na hora do mata-mata. A primeira fase eu concordo contigo, pelo amor de Deus. Hoje, com 50% de aproveitamento, tu classifica, porque de 10 times classificam 4. Sim. E, bom, o Cabide mandou ontem o aproveitamento, como a exigência do futebol brasileiro caiu, né? O Juventude foi rebaixado da outra vez com 54% de aproveitamento, que hoje é aproveitamento de time que sobe. Sim. E para subir tu tinha que ter 73% de aproveitamento, que hoje é aproveitamento de campeão absoluto do campeonato. Com algumas rodadas de antecedência. Eu acho que é difícil esse confronto, mas o próprio Juventude do Antônio Carlos mostrou que tu não precisa estar tão bem assim para subir. Aliás, esse é um baita erro de avaliação da direção do Juventude, que achou que o segredo do acesso era a competência administrativa e que aquele modelo precisava ser mantido para que na Série B desse certo. E aí acho que aprendeu da pior forma, que não tinha nada a ver a realidade da Série C 2016 com a realidade de Série B. Né? Que 2017 ajudou o Juventude. Sim, né? São 2 coisas que tem que caminhar em paralelo, né? Tu manter salário em dia, tu ser organizado, tu fazer um planejamento, tu tem que fazer, tu precisa fazer, né? O clube, tu não pode fazer loucura com o clube. Mas só isso não basta. E o Juventude, ele vem vivendo já nos últimos anos de uma confiança extrema no treinador.
né? Foi com o Antônio Carlos e aí deu certo, porque o Juventude subiu. Embora subiu do jeito que a gente sabe, né? De ter que ganhar 2 rodadas para classificar, e aí teve resultado paralelo, teve tudo que ajudou. Foi pro jogo Fortaleza e classificou e subiu de uma forma improvável, porque o Elias fez uma atuação espetacular e fechou o gol. E era um jogo em que, se o Fortaleza tivesse vencido, não era exagero, não era um absurdo. Mas então deu certo por subir. E aí depois saiu o Antônio Carlos, ele escolhe o treinador pro Juventude. Né? Aí troca de treinador. Que já tinha já tinha trazido pro Sub-20. Aliás, o Antônio Carlos era quase o presidente do Juventude, vamos falar a verdade, né? E essa confiança exagerada nos treinadores, a gente está percebendo agora. Com o Gilmar Dalpozo foi assim, né? Tanto que quando o Gilmar diz que, olha, o objetivo é 45 pontos. E esse discurso dos 45 pontos, e desde que o Juventude chega aos 45 pontos, parece que parou o clube. Porque sai o Gilmar, volta o Zago e o time não anda, vem o Julinho e o time não anda, vem o Vink e o time não anda. Juventude com ambição poderia ser o Paraná de hoje. Na pior das hipóteses. Isso, na pior das hipóteses. Se desse tudo errado, seria isso. E segundo detalhe, concordo que é muita coisa para o treinador, muita responsabilidade, e mais do que isso. Aí que é o ponto positivo em relação ao Zago. Em relação ao Gilmar, e em relação ao Julinho. O Zago tinha ambição de vencer jogos. O Juventude jogava fora para ganhar. Sempre. O Gilmar e o Julinho, com todo respeito ao trabalho, à tática, a escalação medrosa, colocando o Juventude como fosse a pior coisa que existisse na Série B. Não era, acreditou, agora é. Tem algumas coisas, o Marcos disse, é um ano para esquecer. Não, é um ano para lembrar. Eu acho que o Juventude tem que lembrar para sempre desses erros para não repeti-los. E assim, sinceramente, eu estava até pensando assim, o que poderia resumir, né? Porque a gente já citou aqui uns 30 erros da direção do Juventude, né? Mas se pudesse resumir tudo em uma coisa só, seria a falta de... Eu não quero usar uma palavra pesada, eu vou usar a falta de capacidade de ouvir da direção. Eu acho que o pessoal precisaria ter ouvido um pouco mais quando todo mundo pedia a troca do Julinho. Todos, unanimemente. Não pode tu ser tão teimoso, sabe? Tu dizer que não, é que a gente está aqui dentro, a nossa avaliação é mais correta do que a de vocês. O futebol, às vezes até isso se justifica, mas não era o caso. A troca do Julinho era iminente, ela precisava ser feita muito antes do momento em que ela foi feita, e por teimosia a direção do Juventude não quis trocar o Julinho. Isso foi determinante para a queda do Juventude. O Julinho, ele tem alguns momentos no Juventude. Primeira contratação dele, eu lembro de vir aqui falar que eu entendi que era correta aquela contratação naquele momento, porque precisava salvar do rebaixamento no Gauchão. Isso. No Gauchão o Juventude estava perigando cair. Que ganhar aquele jogo do Cruzeiro, que era no sábado, e a troca foi na sexta-feira. E aí quem ganhou ainda foi o Márcio, né? Não foi nem o Julinho. Mas o Julinho ia enfrentar os adversários que ele já tinha enfrentado pelo Veranópolis, inclusive o próprio Veranópolis. Então, naquele contexto era interessante a contratação dele, e eu ainda acreditava que ele podia evoluir, que ele poderia mostrar mais. Salvou do rebaixamento, né? Conseguiu, mas não conseguiu classificar. Ali foi o primeiro momento. O Julinho fica ou não? Porque ia ter um mês ali, quase, de intertemporada. Então foi um primeiro momento. Tu dá um voto de confiança. Se dá o voto de confiança. Um mês de pré-temporada é tempo para tu avaliar o trabalho do treinador. Mesmo sem jogos, mesmo sem a competição, tu consegue fazer uma leitura muito clara do que o treinador está apresentando. Se o teu gerente está presente e tá a fim de se indispor, né? Exato. Bom, se chega um momento em que define, não, o Julinho serve, vai lá, começa um campeonato. A Juventude começa muito mal o campeonato. A Juventude demora para ganhar, vai ganhar do Boa lá em Minas. Toma um arrodeão do Figueira nos primeiros 45 minutos. Vem aqui, empata com o Oeste, jogando muito mal. Perde pro Avaí. E aí o Marcos De Carli, que dizia que o Julinho cairia na sexta rodada, começa a ter razão já. Aí tem um jogo contra o Criciúma, lá em Criciúma. Foi um jogo horroroso. A gente tá falando, acho que o pior jogo dos últimos 15 anos do futebol caxiense. Ali foi outro momento que o Juventude poderia ter mandado o Julinho embora e ninguém ia achar errado, ninguém ia questionar,
porque foi um jogo tão surreal que os 2 treinadores saíram de campo vaiados, né? A torcida do Ju, que estava em Criciúma, vaiou, e a do Criciúma vaiou o treinador deles. E aí foi o dia que o Marcos De Carli pergunta pro Biglia qual é o verdadeiro objetivo do Juventude, e o Biglia disse que o verdadeiro objetivo é não cair. Isso era no primeiro turno ainda. Sim, e aí tudo bem, esse é o objetivo, ok. Tu pode não cair sendo o 5º colocado, né? Você não precisa ser o 16º. Campeão não cai, né? O 5º colocado também não cai. Depois tem o jogo contra o Atlético Goianiense, que foi aquele jogo horroroso. O torcedor vaiou o time o tempo inteiro, quase vaiou o gol de empate no final, né? Sim, alguns lamentaram, né? Então, outro momento que o Juventude podia ter tirado o Julinho, sabe? E foi como tu falou, não pode o contexto inteiro, torcedor, imprensa, jogadores, à medida que o Fred vem a público e diz que a gente tomou uma roda na entrevista pós-jogo. O Fred, em bom português, disse: troca o treinador, por favor, né? Então, assim, todo o contexto tá vendo que não tá dando certo, a direção devia ter chegado ao ponto de dizer: olha, realmente não deu certo. E não é feio reconhecer o erro, não é um absurdo tu reconhecer que não deu certo. A aposta no momento parecia interessante e não deu. Tem uma justificativa que o Jones Biglia deixa bem claro, e que para mim atesta o erro que tu já falou, que é o excesso de poder pro treinador. O Biglia justifica, e corretamente, que ele temia a troca do Julinho, porque o time foi feito pelo Julinho, para o Julinho, e só renderia com o Julinho. Tanto é verdade que a troca foi pior, né? O aproveitamento do Vink é mais baixo que o Julinho. Esse é um receio que eu tenho, que na avaliação da direção agora eles comparem as campanhas e achem que o Julinho é muito melhor que o Vink. Até pode ser que seja, só que o erro está em tu montar um time para um treinador. Isso é um absurdo, Esse é o erro, isso tem que entrar na cabeça da direção do Juventude. Tem 2 coisas que o Juventude tem que resgatar. Essa que o Cabide falou, controle do futebol tem que ser do clube. O técnico pode opinar, pode assessorar, indicar, mas quem contrata tem que ser o clube é que tem que entrevistar o treinador, o clube é que tem que dizer para ele: fulano, aqui nós formamos jogador, nós temos um time sub-20 aqui, tu vai usar pelo menos uns 5 caras desde a pré-temporada, né? E mais do que... E essa é a segunda coisa, só para terminar, que o Juventude não respeita a utilização da base. Tanto que tá tendo que utilizar agora do jeito que atirou os guris lá e vai e resolve, né? E outra coisa que é um assunto talvez batido, mas o Juventude esteve para fechar com o Lisca e fechou com o Julinho, certo? Sim. Que perfis são esses? Opostos, né? Não tem absolutamente nada no sentido anímico, no sentido tático, nada entre um e outro. Pra mim, é só uma questão de relacionamento que pesou mesmo. A busca pelo Lisca foi pelo mesmo motivo que buscaram o Vink. Sem convicção, mas por apelo do torcedor. E aí é engraçado que às vezes a direção do Juventude ouve esses apelos que vêm externos, né? Quando precisa ouvir, não ouve. E foi uma bronca aí com o Lisca, que não veio. Porque a justificativa é que tinha multa, que o Lisca queria multa, mas o Julinho também fez com multa. Aí a outra justificativa é porque ele não quis assumir no sábado, mas o Julinho também não assumiu no sábado. Então, é só pelo relacionamento que com o Julinho era melhor do que com o Lisca. Só por isso. Né? Então, isso também tem a ver com uma profissionalização, com tu ter uma linha do que tu espera do profissional, que perfil tu quer que trabalhe, de um lado assim pro outro, não pode, né? Juventude definiu o perfil do seu futebol a partir do perfil do treinador. Né? Já que é o Julinho, o time tem o perfil do Julinho. Se fosse o Lisca, teria o perfil do Lisca, como tem o perfil do Vink agora, né? Exato. E acaba sendo positivo, e eu acho que mesmo um ano complicado, um ano de rebaixamento e um ano difícil como foi o do Juventude, sempre tira lições positivas, né? Claro, muito mais negativo, mas tem coisas positivas. E no final é isso. Semana passada a gente veio aqui no programa e falou: como é que será que vai ser a reação do Valentini começando um jogo? O guri tá entrando bem, mas como é que ele vai reagir jogando um clássico contra o Brasil, um jogo que era decisão pro Ju? E a gente viu que ele foi bem de novo, então o Juventude condição física, né? Mas aí vai precisar de uma pré-temporada, vai precisar desse amadurecimento. Então a gente viu que tem o Valentini para jogar, tem o Denner para jogar, o Kemmer tá pedindo passagem, aliás ontem deveria ter iniciado a partida. O Kemmer se machucou no jogo de sub-20, esse é outro absurdo, tem esse detalhe. Os caras baixaram o Douglas Kemmer para jogar uma partida de sub-20, cara, que não valia nada, tanto que o Juventude foi eliminado, perdeu as duas. O que muda?
Poxa, cara, e o guri se machuca ainda no jogo. E outra coisa, eu acho que desse grupo formado para jogar o Brasileiro e para jogar o Gauchão também, eu não sei se algum dos contratados é melhor que qualquer um da base, mesmo os que eu não vi jogar. Os volantes ali, eu já falei pra vocês que se botar o Bruno jogar, ele era melhor do que os volantes em bom momento. Imagina agora que estão se arrastando aqui o Amaral, o Lucas. Aliás, o Lucas, por favor, né? Alguém libera o Lucas. Lucas, tu tá nos assistindo, toma outro rumo na tua carreira para o teu bem, né? Faz 5 anos que o Lucas tá dentro da Juventude, é um ótimo jogador, acho que tem um potencial gigantesco. Mas deu, né? A gente falava que ele tinha... Parece que ele tinha retomado a carreira e se focado mais, se centrado mais na carreira depois da suspensão pelo doping. E aí ele faz o que ele fez contra o Brasil, né? Ela dá uma burdoada. Sem explicação, um momento isolado do jogo, de final de jogo, então... E não é nem assim, tá desgastado, né? Chega 5 temporadas, né? Eu acho que o jogador não pode ficar, a menos que seja uma referência, assim, um ídolo, né? Que faz gol todo jogo. Tá? O Rogério Ceni, né? Não dá. Recados aqui. Leandro Luciano, professor Xaxá, manda aqui, ó. Boa tarde, amigos. Parabéns pelo prêmio. Muitos outros virão. Obrigado, professor. Diz aqui, ó. O programa virou um vício. É aquele cafezinho depois do almoço. É isso aí. E ainda lembra aqui que ontem a Sub-17 do Santos, né? Que é treinado por ele, venceu o Caxias pelo placar de 3-0 e encerrou o líder a fase classificatória do Municipal. Beleza, professor Leandro? Abraço, parabéns aí pelo trabalho. O Carlos Oliveira, avisa o Tomé que o Muricy é da Lagoas, não Paraíba. Ah, é verdade. Não, mas falei do Muricy e da outra cidade. Sim, na Paraíba, era uma outra cidade que agora nem me lembro mais o nome. Carlinhos é um grande amigo que a gente fez aí na bola. Esse é gente boa demais e gosta de uma resenha, viu? Valeu. Esse gosta de uma resenha. Tem assunto? Tem. Se não tiver, ele inventa e tem. Um abraço. Ou volta a contar as mesmas histórias que ele já contava antes, mas sempre é bom. Também. Um abraço pro Vlad Flores, ligado com a gente, tá indo pra Santa Catarina, grande torcedor do Criciúma, outro parceiraço. O Gilson Melão tá ligado também, preparador de goleiros lá de Farroupilha. O Fabiano Ramos Toir, grande parceiro, jogou a toalha também. O Nelson Roberto Frison, boa tarde. Penso que vocês estão enganados quanto à revolta dos torcedores. Conheço muitos que infelizmente não voltarão tão cedo ao Jacone. A revolta é contra a soberba da direção. O pior erro que comentaram, considerando elenco, atitudes, etc., foi afastar a torcida do clube. Esta confiança não se restabelece tão fácil e as novas gerações de torcedores estamos perdendo cada ano. Isso a gente vê na média de público, né? Mas assim, vai muito pelo resultado. Daqui a pouco o torcedor ganha um jogo, ganha 2, o torcedor já se... Vamos de novo, né? E assim, gestão tem dia para começar e dia para terminar. Clube tem data de fundação. E se Deus quiser, não tem data para término. Tomara. Torcedor é para sempre. Então, deveria ser. Eu acredito que volta o pessoal, sim. No momento da vitória, volta. O campo chama o torcedor, né? O campo sempre foi assim, né? E a mágoa passa. Sabe? Tu vai ver, o torcedor... Tu quer o maior exemplo que o torcedor do Caxias esse ano, quando perde aqui o acesso, e a galera tá louca pra voltar pro Centenário, não aguenta mais de saudade de ver o time em campo, né? A instituição tá sempre acima, né? Sempre acima de qualquer pessoa, de qualquer jogador, né? É normal. Assim como a revolta é normal também. A gente entende perfeitamente. A Patrícia Trevisol Jung, parabéns, Leandro Luciano, equipe sub-17 do Santos. Valeu, Patrícia. Um abraço pro João Henrique Leone Ramos. Estava reclamando que a dupla Grenal é muito prejudicada pela arbitragem, João Henrique. Eu disse pra ele, não reclama que aqui na aldeia é o contrário, né? Aliás, aconteceu no final de semana. O Bagé que o diga, né? O Grêmio Bagé que o diga. O cara que deu um golpe lá de judô que fez inveja ao Alivaninho lá no carro. Com certeza. Nossa, deu um chute lá nos peitos do cara. Um abraço pra Idenara Vargas, também tá ligado aqui com a gente na live. O Moisés Gozzi, o Regis Feijó, a Roberta Mesomo Renosto, o Paulo Gerde Godoy, a Maríndia Giacomelli Bispo, o Fábio Savi, o Wilson Fabro, Rogério Cavalheiro, lá em Canguçu. Um abraço pro Glauco também. A galera ligada sempre com a gente. O pessoal vai passando aí pela live, dá uma ouvida, depois vai lá pro aplicativo e tal. E fica ligado. Ontem os caras acertaram o desafio da camisa da Enxuta, né? Era a camisa do Comercial do Ribeirão Preto, o último desafio. O Cabide acertou do Itumbiara.
Pediu pra não participar, porque... Não, mas tava fácil. Essa o Vlad facilitou. A do Fortes e Livres era mais difícil. Essa aí foi complicada. Fortes e Livres teve... Quero ver quem é que acertou do Fortes e Livres aqui. Foi o Daniel Spiazzi. Aí o Gustavo Correia acertou junto contigo, a do Itumbiara. O Júnior Oliveira também tinha acertado. É isso aí. E o próprio Daniel que acertou do Comercial também. O Daniel já acertou 2, né? É isso aí. O Vlad vai voltar aí em breve com uma nova camiseta, porque o que ele mais tem é camiseta para fazer desafio, né? O Juventude joga a sexta com a Ponte Preta, pode ser matematicamente rebaixado, né? Se não ganhar e o CRB vencer, ou nem precisa, eu acho, quero ver se o Juventude empatar. Não, se empatar ainda daria para passar, né? Porque ele faz 6 pontos se o CRB perder as 2. Mas se o Juventude não ganhar e o CRB ganhar, tá liquidada a fatura, né? O Juventude só se salva com 3 vitórias, né? Ganhando as 3 e aí o CRB no máximo 2 pontos. Porque se o CRB ganhar, ele já fica com uma vitória a mais, né? O CRB hoje ele tem 3 vitórias a mais que o Juventude? Isso. São 2 a mais. Aí, não, até se o CRB ganhar uma, o Ju ganhando as 3, o CRB tem que perder as 2 e aí vai pro saldo. E o saldo é melhor. E o saldo do CRB acho que são 8 gols de diferença. Não, já era. E aí tem mais o Paysandu agora, né? O Paysandu passou o Juventude, então tem mais o Paysandu nessa linha aí. Só ganhando as 3, de que jeito? Ganhando as 3 e ainda dando certo aquele lance do São Bento lá. Então, aliás, uma informação, né? Acabou de ser arquivada, hoje de manhã, o pessoal acabou de mandar o Rivail, que é o setorista do CRB. Tu conhece o Rivail? Não tem essa felicidade. É o setorista do CRB. Do CRB não, do São Bento. Ele mandou ali, foi arquivado. A Procuradoria nem apresentou denúncia. Ela analisou o caso, nem foi a julgamento. Porque o jogador volta para o Corinthians e nessa volta aí liquida a denúncia. Então, até essa esperança acabou. Já foi. Só torcer para alguém botar um jogador suspenso agora aí. Sempre tem, né? Daqui a pouco aparece uma portuguesa da vida, né? Resolve escalar o cara e faz esse milagre acontecer. Esses dias alguém me disse, não vale, né? Só tô brincando aqui, né? Já que o presidente faturou 5 bilhões, né? Por que não bota... Dá 4 bilhões pro Brasil de Pelotas colocar um cara suspenso? Não vale. É esporte, tem que aceitar a derrota. Perdeu, joga a Série C ano que vem, não tem nada disso. Ergue a cabeça. Volta no campo. Aliás, o Chavante, né, tia? O que vamos dizer do Chavante? Terceira força do Rio Grande do Sul, né? Melhor futebol do interior. E pra já, uma estátua do Zimmermann, né? Sim. Pra ontem. Ele inverteu a lógica do esporte que às vezes perde, né? Ele não perde nunca, o Zimmermann lá no Brasil. Mas vocês lembram daquela vez que ele salvou a Ubra do rebaixamento no Gauchão? 2009, 2010. Foi algo mais ou menos nesse patamar. Uma das primeiras atitudes dele lá foi afastar o Rafael, né? O Rafa, né? Uma das primeiras, né? Limpar aqui. Um abraço pro Rafael. Daqui a pouco ele assiste a gente nas 2h30 já vai me mandar. Tá de brincadeira. Nem tava lá na festa. Mas essa foi a primeira reviravolta do Zimmermann, né? Ele ganhou acho que 5 ou 6 jogos seguidos no final. O Zimmermann não é mau treinador, né? A galera é muito mala, né, cara? O Zimmermann, eu tenho uma péssima lembrança dele, cara. Quando eu era guri, eu tinha 6 anos, 5 anos. Eu tinha um primo que jogava nos juniores do Grêmio, né? O primeiro camisa 5 de um time que tinha como segundo volante o Tinga. O terceiro homem do meio campo era o Ronaldinho Gaúcho. E o quarto homem do meio campo era o Rodrigo Grau, né? Depois virou atacante. E o ataque tinha o Rodrigo Gasolina e o Gé. E o goleiro deles era o Fernando Praz. O lateral esquerdo era o Marcelo Miller. Depois rodeou o interior. E mais um monte de jogador bom, né? Era um timaço. E tu imagina, eu morava em Bom Jesus e o meu primo jogava no sábado contra o Glória em Vacaria. Meu primo disse, eu vou passar o final de semana aí em Bom Jesus com você. Segunda-feira eu volto a Porto Alegre. Imagina a alegria de um piá que nem eu ter um primo jogador do Grêmio lá para mostrar pros amigos, né? E aí o Glória empatou com o Grêmio lá. E o meu primo tá indo embora assim pra entrar no carro e vazar e vem o Rogério Zimmermann. Tá indo aonde? Não, uma família aqui embora. Não, senhor, não tem ninguém liberado. Eu no ônibus, vai pra Porto Alegre.
Eu já fiquei com essa lembrança do Rogério Zimmermann desde que eu era criança, cara, né? E continua fazendo as mesmas coisas. As mesmas loucuras. Mas isso é uma coisa que eu já brinquei muitas vezes com os amigos quando eles fazem avaliações sobre treinadores, né? Tem que saber separar o perfil da competência. O pessoal falava, né? O Lisca, o Rogério são loucos. Sim, mas o time funciona dentro de campo. O Tite é um mala dando entrevista, né? Mas o time funciona. Então, eu não quero um cara 100%... Não precisa que ele seja 100% normal, nem... Não me importa o perfil. Importa que o cara saiba trabalhar dentro de campo e tirar o Juventude, esses times como o Caxias, como o Brasil, como a maioria dos times aqui no interior do Rio Grande do Sul, tu vai funcionar quando tu tira o melhor do jogador. E o Zimmermann tem o perfil do Brasil, né? Ele respeita o DNA do clube, que é uma coisa que o Juventude tem que recuperar isso, que é a questão das categorias de base. O perfil do Brasil, não. O perfil do Brasil é jogador experiente, time reativo, lutador, brigador, jogando por uma bola, bom de bola parada, que é a perfeição do estilo do Zimmermann. Tanto que o Zimmermann vai pro Joinville e vai super mal, né? E o Zimmermann, ele é estrategista nesse ponto, né? O que eu tenho na mão? Eu tenho esse grupo. Consigo fazer o time jogar, propor jogo? Não vai rolar. Então, o que eu tenho que fazer? Vou aperfeiçoar a bola parada. Vou aperfeiçoar escanteio, falta perto da área. Vou colocar um centroavante lá, um cara rápido de lado para cavar falta. Então, nesse sentido, o Zimmermann sempre foi especialista e sempre tem resultado assim. Não é um time bonito, não é um time que é agradável de ver jogar, mas é um time que ganha, um time que... Ganha todas. Aliás, o Brasil ia cair por mudar o estilo, né? O Klemer trouxe um monte de jogador baixinho, rápido, tentou fazer o time propor o jogo, ia ser rebaixado. E de novo a história do gauchão, né? O gauchão, ele não é parâmetro. O gauchão é legal tu disputar, é legal a rivalidade, é legal ser vice-campeão, chegar na final, porque motiva o torcedor, mobiliza a cidade e tal. Mas é campeonato estadual, né? O nível é estadual. Na hora de enfrentar os caras lá de Série B, os caras do Mampituba pra cima, é outra história, né? Não dá pra se enganar. O que serve de avaliação pro gauchão é o seguinte: se o jogador não foi bem no gauchão, ele com certeza não serve pra Série B. Isso. Sim. Tu pode usar ele pra descarte, não pra confirmação. É o que aconteceu com o Juventude, que tinha a base do Veranópolis, que foi mais ou menos no gauchão e péssimo na Série B. Essas análises são tão óbvias, né? Como é que os dirigentes não... É que eu acho que o cara, quando tem a responsabilidade, sinceramente, eu procuro sempre me colocar no lugar das pessoas, né? Quando tu tem mesmo a responsabilidade de montar o time, de conviver no dia a dia, e tu é cobrado por isso, eu acho que muda a visão, não é possível. Eu acho que tu começa a acreditar em coisas diferentes, assim, tu começa a acreditar que, poxa, o Julinho me garantiu que vai dar certo assim, então vamos fazer assim. Eu imagino que seja isso que explique, porque pra gente parecia tão óbvio que não ia dar certo uma base de Veranópolis na Série B, né? Eu acho que o trabalho no departamento de futebol deve ser muito difícil, muito difícil mesmo. Olha, uma responsabilidade, uma dificuldade, e é bem por isso que eu acho que tem que ter alguém por perto que tenha agenda de jogadores. Não tenha só o 5-4, né? E isso que é a peça... o plano, aquele homing, né? Pra exatamente, não ligação à distância. Porque tu filtrar jogadores, tu ter essas informações, não deve ser nem um pouco fácil. Posso lidar com o grupo é um desafio gigantesco, né, cara? Tu conviveu com os jogadores na época que fizeram aquele plano da TIM e tu só podia... Como é que é? Tu gastar... Era o inverso. Tu recebia a ligação... Tu tinha que ligar pra não gastar. Era uma coisa assim. Então, meu Deus, tu não podia ligar pro jogador, tu tinha que dar um toque no cara. O cara daí ele ligava, né? Tu viveu, certo? Sim, vivi. Então você tem que fazer outro plano pra poder ligar pra um cara do interior de São Paulo, do interior do Paraná, do interior de Santa Catarina. E não ficar só na mão do treinador que vai trazer só os caras do velho. Mas também não ir buscar no Chipre, que nem o Newton. O Newton, né? Coitado do Newton, cara. O Newton é cara, gente boa, mas... deu pressão do Juventude. Tu consegue parar e analisar, e para isso tu tem analista de desempenho no clube, né? Tu consegue formar uma lista aí de no mínimo 22 jogadores de qualidade de Série B, que não vão ser caras extraordinários, não vão ser grandes jogadores, mas tu consegue formar 2 times de jogadores que conhecem a competição, que tem perfil para aquilo que tu busca pro teu time.
Então, tu não precisa ir lá no Chipre buscar, tu não precisa vir no Veranópolis. Pega os exemplos dos times que estão em quinto, sexto, aí Londrina até não, porque fugiu um pouquinho, mas Ponte Preta, sabe? Figueirense. Eu acho que o Criciúma é um bom exemplo. O próprio Juventude 2017 é um bom exemplo. Sim, tu consegue formar um time de qualidade, um time razoável. E se tu der a sorte de encontrar um Thiago Marques que faz gol, o Dagoberto foge um pouco esse perfil porque é um cara já é mais medalhão, mas se tu encontrar um Thiago Marques que faz gol e tu tem lá atrás uma defesa que não sofre muito gol, tu já consegue permanecer ali em 10º na competição. Com um pouquinho de confiança, né? O Criciúma desse ano é um exemplo disso. Tem o Zé Carlos lá que de vez em quando faz uns golzinhos dele. Briga todos os jogos. Esse é um campeão de brigar, mas tu tem um bom goleiro, né? O Luiz é um bom goleiro. Então, o Criciúma ele fez uma temporada pra ficar ali entre 10º e 12º. Tipo, ele caiu agora porque ele já não tá mais nem aí pro campeonato, né? Ele escapa do rebaixamento no confronto direto com o Juventude aqui. Ele escapou do rebaixamento, engatou ali, acho que foram 4 vitórias consecutivas, viu que o G4 era muito longe, o Z4 ficou longe também, então já ótimo. Começa a olhar guri, começa a analisar. Daria ruim assim? Não, de jeito nenhum. Né? E falando de dentro de campo, eu acho que a parte mais evidente do Juventude foi não ter ninguém que fizesse gol, né? E a dificuldade do time botar a bola pra dentro. O Elias, o que teve de chance, impressionante. E aí que tá. O Juventude não contratou nenhum jogador parecido. Não vamos falar nem de Thiago Marques, que ano passado fazia gol de tudo que era jeito. Não, na própria Série C, que tinha o Robertson, né? Não contratou nenhum jogador com esse perfil, né? Nada. Golzinhos, nada, né? Nenhum, cara, nenhum. O Elias, Ricardo Jesus, o Guilherme Queiroz, mas eles, se tu for olhar o currículo dos caras, passam um ano fazendo 5, 6, 7 gols na carreira. É muito pouco, né, gente? O Queiroz já deve ter jogado uma partida na função dele. Sim. Alguém tem que dizer pro Queiroz também, o Queiroz é centroavante, cara. Não fala mais ter segundo atacante. Fica na área lá, porque ele fazia uns golzinhos na Portuguesa. Ele vai terminar o ano artilheiro do Juventude, né? 7, 8 gols. Acho que foram 9. Sem jogar. Sem jogar, mas ele é o artilheiro. O vice-artilheiro é o Bonfim com 4. Isso é prioridade. Foi com certeza a parte que pior funcionou no Juventude ao longo do ano. É o ataque. Morremos de fome, muito pouco gol no Gás. Tu vai no jogo sexta, né? Tu é um juventudista que supera qualquer dificuldade. Eu tenho um recorde de jornal guardado com muito orgulho, que o Juventude em 2007, no último jogo, já rebaixado, né? O Pioneiro botou na capa uma foto da área coberta lá. Eu normalmente nem fico lá. Fui lá porque eu estava levando meu afilhado, que na época tinha 9 anos, né? Levei ele para esse jogo, tava eu, ele e um primo meu que morava em Porto Alegre na época. Eu tô lá bem no meio, aparece eu lá. Daquela meia dúzia de torcedor que tava no estádio, eu fui lá ver o jogo, porque é aquela história. O último jogo da Série A, só que em janeiro tem gauchão, tinha na época a Série B e tudo mais. Tem que recomeçar. Levanta e vamos embora. O torcedor que foi xingado pelo Alan Ruschel no jogo contra o Novo Hamburgo. Milan, de Caxias. Esse é o torcedor, né, cara? O torcedor que tava no jogo do DVD, do Lisca. O jogo após a derrota aquela pro Cianorte, com o Lisca, inclusive, né? O Juventude tomou... Era numa copinha, né? Isso, teve que voltar para jogar a copinha. Aliás, já foi pior, né? Com o Deoclésio tirando suspenso, ponto do time. É isso aí, ó, já foi pior, já não tinha nem a vaga na D, agora pelo menos tem a vaga na Série C. Tem que entrar forte para jogar os campeonatos, não dá para entrar nessa depressão que não tem mais nada. Isso tem que ter muito cuidado em relação a isso aí. O Juventude ano que vem tem que voltar jogando a Série C. Tem o Ipiranga e o São José no grupo. Tem. Então, o Juventude tem que se impor, tem que voltar a ser o time. Chão, né? Aí que tá. Tem que jogar o campeonato já pensando em fazer uma estratégia para subir. Se não conseguir, beleza, mas tem que classificar. Tem que levantar poeira e torcer para que algum corajoso assuma o clube, né? E, por exemplo, tem chance do Vink ficar ou não? Tem ambiente para isso? Essa é uma boa pergunta. A gente nem conseguiu entrar nesse assunto, mas onde estava conversando, né? O aproveitamento do Vink é 22%. Justifica uma permanência? Aí que tá.
um aproveitamento abaixo do ridículo, mas se tem um conceito que o Vink consegue montar grupos bons, sempre vai bem no gauchão, o gauchão daí já é mais perto de uma Série C. Esse Juventude vai manter essa filosofia de entregar a montagem do elenco para o treinador, tem tudo isso para ver, né? E as decisões, como falou o Rafael, têm que ser tomadas para já. O ano, 15 de dezembro, acabou. Sim. Então, é mais difícil contratar jogador para a Série C, né? Volta todo aquele problema. Tu começa a perder o jogador para B, né? E o próprio gauchão, essa época do ano, em novembro, a maioria dos times já estão prontos. Que já tá pronto. Não, mas todos do interior aí. Tipo, eles não anunciam porque os caras ainda têm contrato, mas o Caxias já tá com o time pronto, o VEC tá com o time pronto, o São Luís. Esses times já estão prontos. Então, também vai penar, porque daqui a pouco, preciso de um lateral esquerdo. Exemplo, a gente falou do Vink, o Márcio Goiano. O Vink gosta do Márcio Goiano, o Márcio Goiano já está empregado. Então, até esses caras pro gauchão, tu já não vai conseguir contar com eles. Até porque se tu tem a barganha da Série B, é mais tranquilo, né? Tu tira o cara, tô acertado no time de Série C, não, eu vou jogar B, os caras vão entender lá, vai ter que liberar. A B eu te dou o contrato até 30 de novembro, né? Até o final do ano tu tá empregado. Série C eu te dou até setembro, agosto. Talvez, e aí se a gente classificar, eu vou te dando mais 2 jogos. Então é complicado, sim. Nessa questão do Vink, só rapidinho, a gente até estava conversando ontem, o Vink está com um aproveitamento muito baixo, né? Se fosse pedir hoje, o que tu prefere, o time do Vink ou o time do Julinho? Prefere do Vink, porque foi um time que jogou mais. Mas o Vink não conseguiu dar a volta em resultado, isso não se transformou em resultado. E a gente sabe que o ambiente em futebol ele é muito determinante para muita coisa. O psicológico influi em muita coisa. Então, eu tenho plena convicção que a gente vai falar de Vink em Série A de brasileiro, Vink em Série B de Campeonato Brasileiro daqui a alguns anos, porque ele é um profissional de muita qualidade, é um cara que está crescendo e ele sabe que precisa crescer mais, mas eu entendo que nesse momento é muito complicado a permanência dele. Tá marcado, né? É difícil, falta virada pro Vink, né? Falta aquela virada que eu já falei que falta pro Piccoli, né? Sabe? Treinadores que pintaram super bem, mas que não tem o título, né? O título, a conquista. Se tu me perguntasse se eu queria que o Vink ficasse ou não pro ano que vem, eu responderia uma pergunta com outra pergunta. Ou se ele sai, quem vem? Aí é que tá, quem vem? Paulo Porto, que pediu demissão do Pelotas? O Lisca não veio mais. Já distanciou. Já era. Tá. Então eu prefiro não, por favor, só peço encarecidamente, sem invenções de Geraldo Delamore e PC Parente, coisas que, por favor, algum treinador de futebol mesmo, profissional, que sabe o que está fazendo. Eu tava com ele na cabeça. Eu não sei se Juventude para poupar não vai acender o Itaqui. Não sei se está pronto, eu não sei avaliar ainda. E depois de 1 hora de programa a gente voltou ao início, né? Tudo vai depender do que o Juventude vai querer para o ano que vem. Qual a filosofia, qual a ideia, qual o orçamento. Será que tem esse planejamento? Não tem nem presidente. Treinador, comissão técnica, enfim, tudo vai passar pelo que o Juventude quer. Que dinheiro? Com qual dinheiro que o Juventude vai fazer isso? E aí todo o planejamento ele vai depender do dinheiro, né? O que tu vai ter de dinheiro. Que situação, meus amigos. Alivanim, até a próxima. Muito obrigado pelo convite novamente. Volto pela sempre. Boa conversa com os amigos. Foi provavelmente com essa equipe aqui o nosso último programa com os microfones velhos. Na próxima vez já estrearemos o microfone. Olha só, mais uma boa notícia além do Cada prêmio. ano a gente vai evoluindo. Além do prêmio, pelo menos a gente tem uma boa notícia fora de campo. Muito obrigado. Gabide, obrigado por ter vindo aí. Valeu. Obrigado, William. As contribuições de sempre. Prazer é nosso e sempre que chamar estamos à disposição. Lamentavelmente para mais lamentações, né? Foi um ano de lamentações, né, tio? Que coisa incrível. Mas vamos acreditar. Quem sabe o Juventude ganha as 3, o CRB perde as 3, o Juventude fica. Por que não? Se isso acontecer? Tu vai a pé e volta, né? O cara vai sem sapato. É melhor não pensar sobre isso, porque... Sem roupa, né? Até porque Caravaggio deve estar com uma pilha batendo no teto, né? De promessa de torcedor do Juventude. Coitado, nossa, ele nem consegue mais. Não consegue atender a todos. Não, acho que... Bom, mas vamos lá. Quanto à vida, a esperança. Um abraço a todos. Hoje, às 5h30 da tarde, ao vivo, estreia um novo programa aqui.
que é Hábitos e Mudanças, é o nome do programa. Temporada 1 é o valor do tempo e do dinheiro, do projeto Linha de Chegada. Linha de Chegada é um livro que foi escrito por 4 autores, e acho que 3 são aqui de Caxias, e junta os desafios da corrida de rua, né, aos desafios da economia diária, né. É bem bacana, e a Márcia vai trazer pra gente a partir das 5h30, a Márcia Tolotti, essas dicas de como unir o esporte com a educação financeira. Vai ser bem bacana. 5h30 ao vivo aqui na Sport Serra. E voltamos às 7h30 com o Conexão, e hoje a presença do Ivo Menegoli com todas as informações do dia. É isso aí, gente. Web Rádio Sport Serra, nossa missão é divulgar suas conquistas. Boa tarde de quarta-feira a todos. E acompanhou o Esporte Serra Debate. Nossa missão é divulgar suas conquistas. Esporte Serra, os campeões jogam aqui. Web Rádio Esporte Serra. Os campeões jogam aqui. Sua empresa está precisando de serviços de transporte e entregas urgente?